foi para a igreja. Antes de tudo, gostaria de agradecer a confiança da irmã Leite por ter me chamado a deixar a palavra do Senhor. Agradecer a André, que é o dirigente desta congregação. Agradecer a presença de todos que chegaram até aqui esta noite. E a palavra do Senhor, que vai ser dita hoje, não venha sair, que ninguém aqui venha sair da forma que entrou, mas que venha sair cheio do Espírito Santo. E esta palavra que é transformadora, venha transformar os nossos corações. Em nome de Jesus. Eu ler o livro de Esther para essa igreja. Abra sua Bíblia, Esther capítulo 4, versículo 14. Eu me perguntei durante esse dia, desde quando me foi feito o convite, Senhor, o que tu queres passar para a tua igreja? O que tu queres falar para a tua igreja? Qual a necessidade da tua igreja? Eu quero que tu fales comigo. E eu quero que a minha boca seja instrumento do Senhor esta noite, para que Ele possa falar com a sua igreja. Amém? Os irmãos encontraram? Certo. Vamos ler. Esther 4, 14. Diz assim: porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento da outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Aí eu quero dar uma ênfase bem para essa parte. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Irmãos, como é de conhecimento de muitos, o livro de Esther conta a história de uma menina que virou rainha. Amém? E neste texto, neste livro, eu quero trazer para os irmãos uma palavra voltada para fé e obediência. Eu não sei se muitos daqui não conhecem este livro, mas este livro, ele é um livro que não se encontra a palavra de Deus, né? Ele é um livro da Bíblia que ele não se encontra a palavra de Deus. No entanto, Deus está presente desde o começo ao fim deste livro, com seus feitos, com o seu desígnio, com a sua soberania e com a sua graça sobre o povo judeu, o seu povo escolhido. Glória a Deus. O começo do livro ele enfatiza, né, que o rei daquela época era o rei Assuero. Muitas Bíblias, outras traduções têm Artaxerxes. Não sei nem o que falar o nome. Esse aqui. Prefiro Assuero, mais fácil. Né? O rei Assuero, ele deu aquele texto grande banquete. Né? A Bíblia fala que foram 180 dias. Um banquete de 180 dias. Vocês imaginem 180 dias de festa. Este rei estava celebrando e negociando com os outros reis, príncipes e governadores daquela província, daquele rei, porque a Bíblia fala que o rei Assuero ele era um grande rei e ele reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias, ou seja, o seu reinado, o local onde ele é como se fosse, vamos exemplificar, um país, né? Como se fosse um grande país sobre o qual este rei reinava, né? E ele deu uma festa. E a festa dele durou 180 dias. E acabado aqueles dias, o rei fez um convite a todo o povo. Ele chamou todo o povo para participar desta festa. Algumas Bíblias falam, né, que do menor ao maior, e outras traduções falam que é do mais rico ao mais pobre. Ele democratizou aquela festa, em nossas palavras, né? Chamou todos para participarem
mandou Eumanes, Arbona, Bigta, Abda, Zeta, Cartas e os 7 eunucos que serviam na presença do rei. Introduziu-se na presença do rei a rainha Vashti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes sua formosura, que ela era formosa. Porém, a rainha se recusou e conforme a palavra do rei, e pela mão dos eunucos que o rei, o mundo se enfureceu e ardeu nele a sua ira. A rainha se recusou, a vir à presença do rei. Dessa forma, o rei se irou contra a rainha, se irou pela atitude que ela tinha tomado e mandou chamar os seus conselheiros, sete que eles se aconselharam. E eles disseram para o rei que o rei tinha que colocar a rainha como depósito, colocar outra rainha no lugar dele. Porque o que o rei pensaria daquele rei? Em que uma rainha não lhe obedece, em que a sua própria esposa não obedece. Então, o rei tomou conselho dos sábios e, passando-se o tempo, a Bíblia fala, passadas essas coisas, no capítulo 2, e apaziguado já o furor do rei, ele se lembrou do conselho, se lembrou de Vashti, se lembrou do que ele fez com ela, se lembrou do decreto a seu respeito. Então ele disse aos jovens do rei que serviam que buscassem moças virgens, formosas à vista. Aqui é que vai entrar a Esther. E aí ele fala que eles foram atrás dessas moças na fortaleza de Susana, casa das mulheres. E a moça que parecia bem aos olhos do rei em lugar de Vashti. E isso pareceu bom aos olhos do rei. Então, todo o povo fez saber que o rei estava à procura de uma moça para substituir a rainha. Agora aqui, irmãos, vai entrar Esther. Quem é Esther? Esther é uma menina judia, que estava ali com o povo, que ela não era pertencente àquele povo, ela era de outro povo. E ela morava com seu tio, que por nome de Mardoqueu. A Esther era órfã, ela não tinha pai, ela não tinha mãe, e ela foi adotada por este homem, quando seus pais faleceram. E ela foi criada por aquele homem, criada para ser uma rainha, porque o Senhor já havia preparado para Esther este destino, esta trajetória. Eu quero trazer para os irmãos. Aqui no capítulo 7 diz que Esther criara Hadassah, que é Esther, filha do tio, porque não tinha pai, não tinha mãe, era moça de bela aparência e formosa à vista. Aí eu fico confirmando o que eu falei para os irmãos, Então eles levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres, e a moça pareceu formosa aos seus olhos. Quem é Esther? Eu acabei de falar que ela era órfã, ela era de um outro povo, e ela podia muito bem ter se lamentado diante da situação, mas ela ouviu o conselho do seu tio que o criou, e ele ainda disse mais a ela, que ela não contasse ao rei, nem a ninguém, ao qual povo ela pertencia. Esther poderia muito bem ter chegado lá, se lamentar, chorar, eu sou pobrezinha, sou coitadinha, o rei podia me escolher, mas ela permaneceu em silêncio, em obediência àquilo que o seu tio tinha lhe determinado. Algumas tradições dizem que Mardoqueu significava guerreiro. Mardoqueu era um guerreiro, ele foi preparado para estar ao lado de Esther e instruir ela. Quantas vezes nós dizemos que estamos sós, mas o Senhor sempre coloca Mardoqueu no nosso caminho. Aleluia! Para nos ajudar, para nos preparar, para
Aleluia. Ele nunca nos deixa só. O seu braço forte sempre está conosco, independente da situação. E ele tinha um plano para Esther, ele tinha um propósito para Esther. E Esther foi obediente. Ela obedeceu aos desígnios que tinha para ela. E aqui, continuando a história, diz que Esther chegou, lá neste lugar, no castelo. Elas tinham que ser preparadas durante um ano. 6 meses no banho de um óleo, 6 meses no banho de outro, que era para ficar bonita e formosa, para quando chegasse na presença do rei. Quando Esther chegou na presença do rei, a Bíblia fala aqui no capítulo 14, que o rei, aquela que o rei desejasse, que fosse chamada pelo nome, essa seria a rainha. Chegando após a vez de Esther, filha de Abial, filho de Mardoqueu, que tomaram por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma ela pediu, senão o que disse o rei, guarda das mulheres. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto ouviram. E assim ela foi levada ao rei Assuero, a casa real no 10º mês, que é o mês de Tebate, no 7º ano do reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as vidas, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de paz. Glória a Deus. Minhas irmãs, eu quero trazer para vocês. Vocês acham que o propósito do Senhor, de Deus, era só transformar Esther em rainha? O Senhor tinha um propósito, além de transformar Esther. O propósito do Senhor era que, através da obediência de Esther, o povo dele fosse salvo. Aleluia. O povo dele fosse salvo, para que a palavra dele se cumprisse na terra. Aleluia. Louvado seja o seu nome. A Bíblia relata também, o livro, são 10 capítulos, mas relata também que Mardoqueu ouviu a porta do palácio, que alguns conspiravam contra o rei. Isso é uma parte fundamental. Vou chegar no final, vocês vão entender. Conspiravam contra o rei, mandou avisar a Esther, e Esther avisou ao rei. Amém? E o rei, de pronto, foi contra aqueles que conspiravam contra ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E neste mesmo livro fala sobre Amã. Quem foi Amã? Amã, ele era um homem que ele tinha o coração ruim. Ele tinha um coração ruim. Ele era uma pessoa que desejava o mal, que caluniava, ele era orgulhoso, ele era cruel, ele era perverso. Mas o rei deu a Amã que autoridade. E o rei ordenou que todos se curvassem diante de Amã. Mas havia um homem, o qual não se curvava diante dele. E o nome deste homem era Mardoqueu. Por que ele não se curvava diante de Amã? Porque Mardoqueu só se curvava diante do único Deus. O nosso Deus todo-poderoso. Aleluia. Então Amã atentou no seu coração lógico por Mardoqueu, porque ele não se curvava diante dele. E ele arquitetou a morte de Mardoqueu. Não só de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu, porque ele odiava aquele povo judeu. Então ele foi ter com o rei. A Bíblia fala que ele foi ter com o rei. Ele falou com o rei sobre o povo que havia ali no meio. Ele disse assim: e a disse a rei Assuero: existe espalhada dividida dos povos em todas as províncias do terreno do povo, cujas leis são diferentes das tuas, de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém o rei deixar de ficar. Se bem parecia ao rei, ele não obedecerá. Eu porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata. Ele não ofereceu ao rei 10.000 talentos de prata pela cabeça de todo o povo judeu. E quando o povo soube do que havia acontecido
temos que nos levantar, nos posicionar. Aleluia. A Bíblia fala que eles foram orar, foram jejuar, eles foram se humilhar. Eles não aceitaram a sentença, aquilo que tinha predestinado para eles. Eles não aceitaram, porque aquele povo sabia o Deus que eles serviam. Aleluia. Eles tinham no coração dele a certeza do Deus que eles serviam. E eles sabiam que se eles orassem, que se eles buscassem, de pronto Deus atenderia o seu clamor. Aleluia. Depois que essas cartas foram enviadas, Mardoqueu soube do acontecimento. A Bíblia fala aqui no capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, ele rasgou as suas vestes, ele se vestiu de um pano de saco cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Ele chegou diante da porta do rei, vestido de pano de saco, e todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegaram, havia entre os judeus grande luto, com jejum, com choro, com lamento, e muitos estavam deitados em pano de saco. Aleluia. Meus irmãos, quando chegarem à sua porta notícias de que o inimigo se levantou contra vocês, se levantem em oração, Aleluia. se levantem em clamor. Glória. Aleluia. O mesmo Deus que foi com este povo é o mesmo Deus que é conosco. Aleluia. O Senhor, Ele nunca nos deixa só. Ele nunca nos deixa só. A Bíblia fala de vários exemplos de jejum. O jejum de Moisés, que ele jejuou 40 dias por aquele povo. A Bíblia fala do jejum de Acabe. A Bíblia fala do jejum de Esther, de Mardoqueu, o jejum de Daniel, o jejum de Jonas. Todos esses povos venceram, todos esses homens venceram com o jejum e oração. Aleluia. E hoje eu trago assim para mim mesmo, né? Quando nós nos desviamos, né? Nós deixamos de buscar. Muitas vezes a gente deixa de jejuar, a gente deixa de matar a nossa carne, a nossa vontade. Deixa de viver a vontade de Deus para viver a nossa vontade. Né? Que o Senhor venha trazer um novo tempo. Um novo tempo para nós, um tempo de avivamento. Aleluia. E a palavra do Senhor venha nos avisar. Aleluia. Aí aqui, continuando, né, os moços de Esther foram ter com ela. E contaram para ela que Mardoqueu estava à frente do palácio vestido de pano de saco. E ela mandou saber, porque ela ainda não sabia o decreto do rei. O que estava acontecendo para ele estar naquela situação? Mandou roupas para ele se vestir e entrar no palácio. Mas ele não aceitou, ele continuou com o seu propósito. Ele não aceitou e fez saber a ela que ele não ia aceitar. Então Esther chamou um dos eunucos e mandou lá novamente para saber por que Mardoqueu estava fazendo aquilo. Qual era a intenção de Mardoqueu? E saindo da praça da cidade, lá estava Mardoqueu à porta do rei. Mardoqueu foi saber tudo quanto lhe tinha acontecido, como também a oferta da prata que a mãe serve daria pelo povo de Deus, os tesouros, tudo que ele faria para lançar os judeus à morte. Também Mardoqueu mandou para Esther uma cópia escrita daquilo que ele tinha feito e selado com o anel do rei. Aleluia, Jesus. Aí aqui no capítulo 9 diz assim: veio pois a tarde, fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Tarde, mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei, o povo das províncias do rei, bem sabe que para todo homem e mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, se não a sentença é a de morte. Só o rei entender para ele salvo, se o rei estender para ele seu servo, para que viva. E fizemos saber Mardoqueu as palavras de Esther. Esther veio, irmãos.
ela teve. Quando ela sentiu, e ela soube que a intenção de Mardoqueu era que ela chegasse à presença do rei e intercedesse pelo seu povo, ela teve. Quantas vezes, quando nós sabemos os desígnios, aquilo que Deus tem preparado para nós, e nós tememos em fazer, em aceitar o lead do Senhor, a aceitar aquilo que o Senhor nos mandou fazer, a obedecer a voz do Senhor, ela teve. Mas quando ela teve Mardoqueu, que tornando-a dizer Esther, não imagines em teu ano que tu escaparás também, nem tu e nem a tua casa. Deus pode dar um jeito e dará, né? De escapar os outros, os judeus, salvar o seu povo. Mas tu e a tua casa não escapará a roubar as coisas. E aí, o versículo chave que eu li no começo, 14 diz: porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento da outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao teu reinado. Mardoqueu falou para Esther: tu estás aí, porque Deus teve um propósito na tua vida. Aleluia. Propósito maior do que te tornar é que tu venha através de salvar o povo dele, a nação eleita, o povo escolhido do Senhor. E se tu não te levantares, e se tu não te posicionares, tu morrerás, mas o povo do Senhor salvará. Aleluia. Se nós não nos levantarmos, não nos posicionarmos, não obedecermos, não virmos para a casa do Senhor, não fizermos essa obra, não irmos no círculo de oração, não irmos no local, não irmos no culto, se nós não irmos ser líderes de GM, de qualquer igreja, nós mereceremos, mas a obra do Senhor, ela não perecerá. Aleluia. Porque o Senhor vai levantar alguém que faça, que queira, que tenha compromisso com a sua obra. Aleluia. Ela não perecerá por causa de nós. Glória a Deus. Mas nós Aleluia. sabemos o preço. E o preço para Esther, se ela não se posicionasse, era de morrer junto com os seus. Aleluia. Glória a Deus. Diante dessa situação, Esther tornou a dizer a Mardoqueu: vai, ajuda todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim eu irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e para isso, perecendo, aliás. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther não ordenava. Esther temeu, mas o coração dela foi obediente ao Senhor. E ela sabia que se ela buscasse ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor viria falar com o Senhor. Aleluia. E ela foi orar, se humilhar e buscar a presença do Senhor. O que nós estamos aqui, por exemplo? Nunca, em nenhum momento, nós devemos tomar atitudes sem buscar a presença do Senhor. Verdade. Não devemos, em momento nenhum, colocar o nosso eu à frente daquilo que o Senhor tem para nós. E ela agiu com sabedoria. Nós temos que obedecer quando chegar o tempo que chegou o tempo de obedecer. De obedecer. Aqui na minha Bíblia tem uma peça que fala que nós somos mordomos do tempo. Somos nós que governamos o tempo, o nosso tempo. A Bíblia, quando ela fala sobre o tempo, lá
E sucedeu que vendo que a Maria Esther que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. Porque toda Esther, o cetro de ouro, Esther alcançou graça aos olhos do rei. Por que não falar da coragem de Esther? A Esther estava fazendo o quê? A sua vida. Por quê? Porque quando ela chegasse lá, sem ser chamada, ela poderia ser morta. Mas ela arriscou a sua vida. Ela demonstra um dos mais notáveis exemplos de coragem na história. Coragem para se apresentar como candidata à oposição de rainha. Coragem para parar Deus em situação de oposição adversa. Coragem para arriscar a sua própria vida e coragem para defender o seu povo, para denunciar coragem para executar o plano do Senhor na vida. Aleluia. A Bíblia continua, né? E diz que Esther se apresentou, pareceu bem aos olhos do rei. Então Esther disse ao rei, ele perguntou a ele o que ela queria dele. Qual era a petição de Esther? O que ela queria do rei? Aí ela disse, Senhor, fazer apressar a mãe que foi para o mandato. Aí ela disse que faria um jantar, né, uma festa, um banquete, como eles chamavam, né? E que o rei fosse a este banquete junto com a mãe. Olha a coragem de Esther, mulher corajosa, valorosa. E uma das virtudes de nós servirmos a Deus é que Ele nos dá coragem, nos dá valor. Aleluia. Esther fez a petição diante do rei e o rei foi juntamente com Amã ao banquete de Esther. Amã, quando ele foi convidado para esse banquete, ele se gloriou, porque ele achava que ele ia ser honrado naquele banquete. Né? Ele achava que ele ia ser honrado. Mas quando chegou lá, o que aconteceu? Esther contou todo o plano dele que ele fizera para matar o seu povo. E Esther disse ao rei que ela era do povo judeu e que ela morreria junto com o seu povo. E o coração do rei se enfureceu contra Amã, porque Amã queria ter contra a sua rainha. Né? E correndo aqui, irmãos, Esther, ela denunciou Amã. Né? Então Amã, ele se preocupou com aquela situação, ele se humilhou, ele desceu diante dos pés de Esther, daquele povo que ele queria matar, né? Porque ela era pertencente àquele povo. Mas Esther, Deus deu vitória para aquela mulher de matar uma aldeia, e Amã, a forma que Amã havia preparado para o povo judeu, ele mesmo morreu nesta forma. A forma que Amã tinha preparado para Mardoqueu, ele mesmo morreu nesta forma. Porque Esther teve coragem, teve ousadia. E muitas vezes nós precisamos ter coragem e ousadia. Eu, para estar aqui, precisei ter coragem. Eu precisei ter coragem. Nós precisamos ter coragem e ousadia para viver o extraordinário do Senhor. Aleluia. Muitas vezes nós nos perguntamos qual é o nosso propósito. Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? E quantas vezes o Senhor está mostrando, está nos destinando a viver aquele propósito, nós nos recusamos a viver. Que nós venhamos ser como Esther. Que nós venhamos obedecer aquilo que o Senhor nos deu. Aleluia. Nós devemos viver o propósito, porque a obediência, ela nos leva a viver o extraordinário de Deus. Que nós não venhamos nos lamentar pela situação no qual nós nos encontramos, mas que nós venhamos nos levantar com fé, com esperança e confiança em que o Senhor muda o quadro. O Senhor muda o quadro. Mais para frente fala que o rei estava deitado e faltou no sono. Lembra quando eu disse que lá no início o Mordecai tinha visto que
que os homens tramavam contra o rei, a Bíblia diz que ele falta do sono. E ele mandou trazer as crônicas, as histórias, né, do palácio. E quando ele começou a ler as crônicas, ele viu lá que Mardoqueu tinha dito que os homens conspiravam contra ele, né? E ele perguntou: eu fiz algo para Mardoqueu? Eu de alguma forma beneficiei este homem, a qual me salvou a vida? E responderam a ele que não. E aí ele foi com a mão e perguntou para o que ele podia fazer para o homem que beneficiou. Ele disse: põe uma coroa dele, uma veste dele, bota ele no cavalo, passeia com ele, diz que ele é grande, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele imaginava que seria com ele. Mas não foi com ele. Aí o rei falou para ele: pois faça tudo isto para Mardoqueu. Quando ele se levantar contra nós para nos destruir, a Bíblia diz que eles se tropeçam. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Porque o Senhor nos guardará. E aquilo que o inimigo tem preparado contra o povo do Senhor não prosperará. Verdade. A Bíblia diz que o reino das trevas não subsistirá à igreja do Senhor. Glória a Deus! O reino das trevas não subsistirá à nação eleita do Senhor. Então, Mardoqueu foi honrado, porque ele viveu o propósito. O que eu quero deixar aqui para a igreja? Que nós temos que viver o propósito. Aleluia! Nós temos que viver aquilo que o Senhor nos designou para viver. Nós temos que ser corajosos. Nós temos que ser fortes. Nós temos que ser destemidos. Aleluia! Destemidos. Deus, Ele mostra nessa história, do princípio ao fim, que Ele desenha. Ele vai desenhando ao nosso favor. E Ele desenhou essa história ao favor do seu povo. Uma menina pobre, órfã. Ele desenhou que ela seria uma rainha, para que no momento certo ela pudesse interceder pelo seu povo. E a palavra do Senhor permite que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter nos seus maus caminhos. Glória a Deus! Eu perdoarei seu pecado e sararei a sua terra. Aleluia! Que nós venhamos nos humilhar, que nós venhamos buscar o Senhor, para que o Senhor venha nos ouvir e para que nós venhamos viver o propósito do Senhor em nossas vidas. Aleluia! Que Deus